que nós cantamos esta manhã seja verdade, tenhamos vindo para adorar, tenhamos vindo para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nesta manhã, com alegria, vamos iniciar a carta aos Tessalonicenses. Não mais estamos em Romanos, amém? Para a alegria da maioria. E depois da nossa conversa na quarta-feira, nós estamos então em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e hoje estaremos, assim nos permitindo o Senhor, revendo e analisando o capítulo inteiro. Espero que os irmãos já tenham lido a carta aos Tessalonicenses. Se você não leu ainda, por favor, faça isso o quanto antes, para que nós possamos entender, carta bem curta, para que nós possamos entender todo o contexto, amém? E assim possamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, como qualquer outra carta, ou a maioria das cartas, inicia com uma saudação. Esta carta tem uma saudação mais profunda um pouco, já vamos ler o texto, uma saudação mais longa um pouco, e eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o que é uma saudação. Quando você encontra alguém que você não vê há algum tempo, e você tem um certo apreço por essa pessoa, por certo, você se alegra em ver, e você de repente faz um comentário, não diz só olá, né? Olá, muito prazer, gosto em conhecer. A gente diz à pessoa que a gente nunca conheceu, que a gente nunca ouviu falar. Quando às vezes você conhece alguém que você já ouviu falar, você cumprimenta a pessoa e diz: já ouvi falar sobre si. Normalmente se é bem, né? Quando é mal a gente não diz muito. Mas quando é bem a gente diz: já ouvi falar muito sobre si. Muitas coisas boas, eu espero, diz a outra pessoa, né? A saudação é importante, a gente às vezes leva assim a coisa muito rápida, mas não. Hoje que nós vivemos muito de mensagem e reunião online, se você trabalha em empresa um, maior, você vive muito reunião online, né? Você conhece pessoas por e-mail, por nome no e-mail. E se o nome for assim, né? Chama mais a atenção, né? Tem um senhor que trabalha conosco lá na empresa, o nome dele é Charlie Brown. Believe it or not, é Charlie Brown. É um nome que não é impossível de esquecer, mas também é impossível não pensar nos Peanuts, né? Charlie Brown, trust me. Então, quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, né? A gente evita o sorriso, mas né, aquilo que os ingleses os americanos dizem, the name with the face, right? Você conhece agora pessoalmente a pessoa, não é isso? Então é importante a saudação. Estou a dizer isto tudo para que nós possamos perceber o texto. E como Paulo se dirige a esta igreja e como é que ele saúda esta igreja, quem eles eram. Da saudação nós vamos tirar muito neste capítulo, primeiro, de quem quem eram os Tessalonicenses, quem era a igreja que estava ali em Tessalónica. Amém? Vai nos fazer pensar quem é a igreja, ou quem são, como é a igreja que se reúne em Mount Clare. Amém? Essa seria a aplicação prática do texto. Dito isto, irmãos, por favor, fiquemos de pé para ler a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler todo o texto e orar ao Senhor. Amém? Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De facto, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedónia e na Acaia. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedónia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles
mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Oremos, Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos traga em nosso coração esta palavra e ela se torne vida em nós. Que a meditação da palavra do Senhor seja alimento para a nossa alma. Nesta manhã nos regozijamos e alegramos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados, amém? O tema da mensagem é saudação com ação de graças. Paulo, Silvano e Timóteo são aqueles que redigiram ou estão por trás da redação desta carta. Não preciso lembrar que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo como qualquer outro texto das Escrituras, amém? O texto é inspirado, o texto é canónico, o texto é sagrado, é Deus falando a nós. Em forma de carta, eles escreveram esta carta a esta igreja em Tessalónica e começa o texto, olha o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Sabemos quem são os escritores, quem é o receptor, o autor, Deus, amém? Em Deus Pai, como se nós tivéssemos dúvidas, Paulo ainda diz em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz. Então, os irmãos já perceberam, né, de onde é que nós tiramos o graça e paz, né? Eu gosto do graça e paz. Eu acho extraordinária essa saudação. Ela está aqui, exatamente na Bíblia. Graça e paz. Da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma saudação para salvos. Amém? Aquele que não é salvo não tem paz com Deus. Mas aquele que é salvo tem paz com Deus. Aquele que é salvo recebeu graça. Graça salvadora. Louvado seja o Senhor por isso. Então nós podemos dizer graça e paz. De onde vem essa graça e paz? Da parte de Deus. Ela vem por intermédio de Cristo. Ela vem através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? A Trindade exposta na graça e paz. Embora o texto aqui está nos falando Pai, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, após uma pequena, breve referência e saudação, e ele continua a saudar, mas agora de uma forma específica quem eles eram. E olha o que ele diz deles. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo ora pela igreja de Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, eles oram pela igreja de Tessalonicenses, continuamente, sempre oram, sempre dando graças. Eles são gratos a Deus por estes irmãos lá em Tessalónica. O que, para nós, já é um ponto de referência bom, né? Eles eram gratos por os irmãos em Tessalónica. E porquê que eles eram gratos? Qual é a razão de Paulo se referir desta forma de que eles eram gratos por esses irmãos? Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Ele diz assim, nós somos gratos, mas ele não está só a tentar ser simpático. Ele não está a tentar ser agradável com eles. Nós damos graças a Deus por vocês. E siga, ele tem razão, ele dá uma razão disso. Aliás, meus amados irmãos, nós às vezes nas nossas saudações, a gente quer ser tão politicamente correto e ser tão simpático que a gente omite a verdade, não é? Tive tanto gosto em conhecer e na verdade não teve. Não é? Oh, é tão bom ver-te de novo e às vezes não é. Você tem que ter cuidado com isso, irmão. Isso é mentira, não? Não esqueça, irmão, que ser deceiving, enganador ou dissimular a verdade é mentira. Nós às vezes levamos isso muito devagar. E o pai da mentira é Satanás. Paulo diz assim, nós damos graças, lembramos diante de Deus e o Pai o que vocês têm demonstrado. E olha o que eles têm demonstrado, olha a importância. Versículo 3. O trabalho que resulta da fé. Havia um trabalho, uma obra que estava acontecendo em Tessalónica, no coração dos salvos, da forma que os salvos demonstravam, que resultava da fé. Amados, é muito importante nós entendermos que a nossa fé, ela não é uma fé morta.
Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por alguma coisa que nós fizemos, nós não alcançamos a salvação como paga pelo nosso esforço, mas a nossa fé, ela resulta em trabalho, em labor. Mas, amados irmãos, nós temos uma tendência hoje para, e não estou a dizer nós aqui como igreja, mas nós, sociedade, para a ociosidade, para a preguiça, para o demasiado lazer. Eu preciso de um tempo para descansar. Está certo. Aí a pessoa vai descansar e vai fazer zipline. A pessoa vai descansar no Six Flags. Mas por favor, o Six Flags é um conceito difícil para eu entender. É verdade, do coração, irmãos. A pessoa paga para ser assustada. Eu preciso tirar a minha cabeça e preciso descansar. Aí vai e vira a cabeça de pés. Eu fico like, what? A pessoa quase que morre de ataque cardíaco no dia do descanso. Aí volta para o trabalho e diz, eu estava muito estressado, precisava daquele dia. Estressado fiquei eu lá, fui lá uma vez só. Fiquei estressado. Por que razão haveria eu de pagar para alguém virar de cabeça para baixo? E eu estou a falar da montanha russa e todas as outras coisas que lá tem, não é? Saltar de um elástico foi uma coisa que eu, quando era muito jovem, eu pensei fazer, mas depois ganhei juízo, não é? Porquê? Assim, é que o elástico pode arrebentar. Não, não é só porque o elástico pode arrebentar. Por que razão haveria uma tirado uma ponta agarrada a um elástico? Não, mas é para descansar. Falando quase que morre de coração com aquele salto. Não é que você quer fazer esse tipo de desporto, irmão? Faz. Mas o meu ponto aqui é este. O meu ponto aqui é este. Você já percebeu, eu já disse isto aqui várias vezes, você já percebeu que a indústria do entretenimento e de férias e pacotes de férias tem sempre um monte de atividades para você fazer? Não é um descanso no sentido de descanso, mas é um descanso no sentido de alguma coisa. Por que é que você pensa que sai tanto filme? Porque tem uma audiência para ele, não é? Por que é que sai tanto desporto? Por que é que sai tantas atividades? Dá um olho online, põe aí no Expedia, agora não, põe depois do culto. No Expedia, põe destinos de férias. Todos eles têm qualquer coisa para você fazer. E das coisas mais absurdas, mais ridículas. Andar a cavalo, andar de moto, lá no meio da montanha. Porquê? Porque Deus nos criou com a necessidade de estarmos ocupados. Ociosidade, preguiça, é coisa de Satanás. A indústria do entretenimento já descobriu há muitos anos, irmãos, e é por isso que eles continuam a desenvolver coisas, porque o ser humano foi criado com a necessidade de estar ocupado. Eles só não sabem que a razão é Deus, mas é. Meus amados irmãos, a nossa fé, ela resulta num trabalho. Deus nos criou para trabalhar. Não existe um momento da nossa vida que não é para trabalhar. Não existe, irmãos, de maneira nenhuma, aposentadoria no Evangelho. Você já fez tudo, agora tem mais nada para fazer, agora só vai desfrutar. Desfrutar é trabalho, desfrutar é labor. E não estou a falar que fisicamente você não tem um tempo que você tem que se aposentar, reformar, como você quiser chamar, que você precisa de mudar de vida, mudar de ritmo e ter um ritmo diferente, com certeza. Mas esse tempo é para você produzir mais no reino de Deus, porque você agora tem mais tempo, agora tem mais experiência. Agora você tem outra capacidade, você sabe outras coisas. Você pode ajudar outros, você se envolve mais com a obra do Senhor. A nossa fé, à medida que a nossa fé aumenta, o nosso trabalho na obra do Senhor aumenta. Produzimos mais para Deus, nos alegramos nisso e temos prazer nisso. O trabalho que resulta da fé. Paulo se alegrava com a igreja, não era para a quantidade de trabalho, é que aquele trabalho que ele estava a fazer resulta da fé. Agora tenha cuidado com o seu trabalho na obra do Senhor, não seja por outra razão que não seja por causa da sua fé. Não seja para chamar a atenção, não seja porque é obrigado, mas que seja verdadeiramente o resultado da fé. Um desejo de servir a Deus. Um desejo de estar com o Senhor. E o segundo ponto, olha o texto, o trabalho que resulta da fé, e a segunda razão, o que eles têm demonstrado, a segunda razão, o esforço motivado pelo amor. O amor é a razão, o motor do nosso esforço. Mas é preciso ter esforço, é preciso esforçar. Irmãos. Vivemos numa sociedade hoje, irmãos, que é tão combatido isso que todo mundo tem, por regra, a lei do menor esforço, não é?
Dá muito trabalho. Não dá para fazer. Eu já falei várias vezes, mas há palavras na minha mente que não entra. Eu não aceito, não dá. Não, talvez não dá deste jeito, mas dá de outro. Não dá. Meus amados irmãos, a igreja das gerações anteriores a nós fazia muito mais com muito menos do que a gente tem hoje. Muito menos capacidade que a gente tem hoje. Eu lembro uma altura, eu estava com a minha esposa num congresso, daqueles congressos avivalistas. Tinha uma época que a gente tinha uns congressos avivalistas. E o pregador era animado. Não era assim como eu, um fulano animado. Em alguns círculos eles dizem que é um pastor mais pentecostal. Right? Ele era assim mais animado. E no meio da pregação ele disse assim: a geração anterior fazia mais com menos. Aí o povo disse: amém! E a Soninha está do meu lado, bate-me assim, e eles ouviram? E eu estava envergonhado. E eu e a Soninha estávamos envergonhados, porque é verdade, a geração anterior fazia mais com menos. Aí o povo alegrou-se: amém! E não é misericórdia. O Senhor concede-nos arrependimento. Porque hoje, meus amados irmãos, o menor esforço possível. Nós temos todas as comodidades hoje. Os nossos carros avisam-nos que o carro da frente parou. Não precisa nem olhar mais, não é? Já deu conta? Se o carro avisa, pim. Agora, às vezes que ele apita significa quão mal você conduz, não é? Pensa nisso, não é? Outro dia, eu levei o carro do meu filho para lavar, uma vez para esquecer, e eu parei na fila, e tinha-me caído uma coisa, e eu parei na linha para entrar no car wash, e eu parei o carro, e saí do carro, e estava à procura. Aí o carro disse-me assim, o carro disse, o carro à tua frente já avançou. Onde é que está a Sónia? Era o carro a falar para mim. Depois eu tenho que resolver esta em casa. Né? Era o carro a falar para mim. Não tem que pensar muito, você faz muito pouco esforço hoje. Meus amados irmãos, a obra do Senhor não é feita sem esforço. A obra do Senhor exige dedicação de nós. O esforço motivado pelo amor e a perseverança. Há outro assunto difícil hoje. Proveniente da esperança no Senhor Jesus Cristo. Você tem esperança no Senhor Jesus Cristo, você é perseverante, você fica agarrado à rocha que é Jesus e nada o abala. Você fica firme. Pode vir tempestade aqui para lá, para outro lado, mas nada te arranca. Você viu como é a palmeira, né? Palmeira abana para cá, abana para lá, mas está-se lá, firme. É assim que o crente tem que ser. Nada nos abala. Vai vir dificuldade, vai vir tempestade, vai vir problema. Chegou aos 40, dói tudo, irmãos, dói tudo. Você acorda crocante. Você levanta de manhã, pergunta ao presbítero Márcio. Você acorda de manhã, dói tudo. Parece novo, mas não é, irmão, já fez 40, já está. Exato, olha quem falou. Mas é assim, irmão, faz experiência. Não vai melhorar. Você vai fazer exame médico, vocês nem quer saber mais o resultado. Tem uma irmã aqui que se identificou com o Light and Sweet, já passou o tempo do Light and Sweet, agora não tem. Meu irmão, vai vir tempestade, vai vir dificuldade. Você entende que vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir de verdade. Mas aquele que espera no Senhor, nada o abala. Não continua, não importa. Esta igreja era assim. Você acha que esta igreja não tinha dificuldade? É que a gente lê o texto assim, uau, mas devia ser tudo um mar de rosas lá. Lá no primeiro século é que era bom. Você já percebeu, meus amados irmãos, que esta dificuldade até pregar um capítulo inteiro. Eu quero correr, mas eu não posso parar porque o assunto é importante. Meus amados irmãos, você já reparou que a sociedade cada vez desenvolveu mais coisas para tornar a nossa vida mais fácil e agora é cada vez mais complicado? Se você tem mais de 40, a cozinha da casa da sua mãe era muito simples, não era? Tinha uma gaveta com meia dúzia de facas e os talheres, um ou dois utensílios de cozinha e as panelas, não é? Hoje tem máquina para tudo, não é? Tem máquina para tudo, gente. Não tem? Tem máquina para descascar batata. Não tem? Eu não percebo muito de cozinha, mas há coisa que eu sei. A gente abria aquelas latas, né? Pegava naquele, ainda tem algumas latas,
Hoje a gente tem até abridor de lata hoje. Você põe a lata na máquina. Não é? Tem ou não tem, irmãs? Irmãs e irmãos. Não é? Os irmãos também sabem. Tem o abridor de lata. E a vida ficou mais complicada. Não ficou mais complicada agora? Os irmãos lembram daquela máquina de cortar grama, relva, manual? Lembra como é que é? Quem lembra? Empurrava, né? E salpicava a relva toda para trás, né? Depois inventaram a máquina a gasolina, né? Depois a elétrica. Agora é baterias. Agora deu um problema, é que você esqueceu de pôr a bateria a carregar, não pode cortar a grama. Você já viu que a vida não ficou mais fácil, ficou mais complexa, mais complicada. Não é momento da gente parar e pensar assim, o que é que na minha vida me está a perturbar e a estrovar de eu não ter o tempo que eu preciso para fazer o esforço que eu preciso para realmente fazer a obra do Senhor que é preciso fazer. Me dedicar. Parece que tudo tem que ser mais fácil, mas na verdade a vida está tão complexa e difícil. Não está mais fácil, está? Não está. Por isso é que a geração anterior, ela fazia mais com menos. Eu não estou com isto a dizer, meus amados irmãos, que você vai chegar a casa, vai deitar todos os utensílios de cozinha fora, não é isso que eu estou a falar. Vai começar a conduzir um carro que não tem nenhum desses aparelhos. Não é isso que eu estou a falar, irmãos. Eu não sou contra o avanço da tecnologia e o uso da tecnologia. Aliás, os irmãos sabem que eu sou a favor porque veem isso. Eu sou a favor. A questão é, meus amados irmãos, é que hoje nós temos tantas formas, tanta coisa na nossa mão, podíamos usar tão bem. A gente rapidamente faz uma publicação que atravessa o oceano. A gente manda uma mensagem que chega lá do outro lado do mundo. E a gente às vezes usa tão pouco. Usa tão pouco. Trabalho que resulta da fé, esforço motivado pelo amor, perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 marcas que esta igreja tinha tão importantes e necessárias para os nossos dias. Versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os... O que é que diz o texto? Ele os escolheu. É que às vezes parece que é só Romanos que fala de eleição, não é? O pastor gosta de pregar Romanos porque Romanos fala de eleição. Aí ele prova o ponto dele. Really? Está na Bíblia toda, irmão. Quem é que te escolheu foi Deus. Você não escolheu a Deus? Se dependesse de si, você escolhia o diabo, entendeu? Falar direto, para falar direto os assuntos, se dependesse de nós, nós escolhíamos Satanás, porque a nossa natureza era pecaminosa e a nossa inclinação era para o mal. Paulo diz assim, olha, vocês são isto tudo, mas deixa só fazer uma nota aqui para vocês entenderem. É Deus que vos escolheu, isso não tem nada a ver convosco. Porque Ele vos escolheu, vocês podem produzir assim. Porque Deus os escolheu, vocês podem ser desta forma. A glória é de Deus, não é do homem. Ele está a elogiar a igreja, apontando que é de Deus que vem todas estas coisas. Então, quando Deus te usa, irmão, saiba que é Deus que te escolheu. Foi você. A gente faz o nosso esforço, a gente faz o nosso trabalho, a gente tem a nossa persevera, porque Deus nos chamou. E o resultado desse chamado, nós pomos em prática, tem a nossa parte. Entenda, irmão, por favor, a importância disso. Tem a nossa parte. Porque Ele me escolheu, me deu a oportunidade de que eu me desenvolvendo a minha fé trabalhe, para que eu, me esforçando, motivado pelo amor, eu possa me esforçar, e por causa da esperança eu possa perseverar. Sim, tem a nossa responsabilidade. A soberania de Deus na salvação não invalida a responsabilidade humana, irmãos. Nós somos responsáveis para que essa obra, ela prospere através de nós e em nós, para a glória do nome do Senhor, mas a origem dela vem de Deus. O que não é normal é você receber de Deus e não desenvolver nada. Isso não é normal. Eu comparo muitas vezes, irmãos, e às vezes eu vejo isso, você já deve ter visto isso, adultos que se comportam como bebés, que a nossa sociedade hoje tem tudo, né? Tem cada coisa. Para você se procurar online, você vai encontrar. Tem adultos vivendo como bebés, em berços, literalmente, e coisas assim. Não é normal. Porque como é que ele desenvolveu e não usa? Não é normal. O normal é que nós cresçamos e crescendo, nós mostremos desenvolvimento. A mesma coisa na obra do Senhor. A sua fé vai crescendo todos os anos, você vai produzindo diferente para o reino de Deus.
Tem uma companhia de seguros aí que tem, o lema é pague pelo que você precisa. Pay for what you need, right? É assim que se diz, não é? Eu gosto muito dessa frase, essa frase interessante, não é? Porque se você ler a sua policy de seguro, você vai encontrar que tem lá coisa que nunca vai acontecer na sua vida e você paga por ela. Não é? Mas tudo é assim. Tem features no seu carro que você vai vender, o carro vai ser velho, você vai vender e você nunca usou, nem sabia que tinha, não é? Pagou por isso e nem sabe que tem. Hoje na vida é assim, a gente tem coisas que a gente nunca sabia, nem sabia que tinha. Né? Às vezes a gente vem online e diz assim, você sabe para que é isto? A vida toda eu não sabia para que servia aquilo. Eu sempre tive, né? O bolso pequenino das calças jeans. Para que serve aquilo? Só para segurar a calça, sei lá para que serve aquilo. Um monte de coisas assim. Por acaso descobri isso depois, mais tarde. Fiz-me entender coisas assim que você não sabe para o que são. E muitas outras coisas. Meus amados irmãos, no Evangelho não pode ser assim, porque se veio de Deus e é espiritual e Deus colocou na sua vida, é para você usar. O conhecimento que você tem de Deus, a sua comunhão com Deus, a sua experiência com Deus, quando Deus te abençoa, quando Deus fala ao teu coração, quando Deus opera na sua vida, quando Deus deixa que coisas venham à sua vida para te aperfeiçoar, para te moldar, é para ser usado para a glória do Senhor, tem um propósito. Deus não faz coisa sem propósito. Tudo que Deus faz tem uma razão. E é isso que esta igreja conseguiu pôr em prática. No versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Irmãos, o Evangelho chegou a nós não só em palavras, não são simples palavras, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nessa Escritura, é poder, é a operação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Olha o texto, o Evangelho, o nosso Evangelho, o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que os apóstolos pregavam, o Evangelho de Cristo Jesus, não chegou a eles, aquela igreja, somente em palavra, mas também no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Às vezes nós falamos sem convicção, irmãos. Nós queremos pregar o Evangelho a um descrente, mas a gente não tem convicção. Nós não temos às vezes nós não deixamos que o Espírito Santo realmente quebrante a nossa vida e nos traga a palavra de vida eterna tão profunda que nós ficamos convictos de uma tal forma, quando abrimos a boca, é o poder de Deus. É a palavra de Deus, não é nossa. Não é a sua opinião. Pare de dizer às pessoas, a minha posição é assim, a minha visão é esta. Não é a sua visão, não é a sua posição, é o Evangelho, é poder de Deus. Fale com autoridade. Quando é pecado, é pecado. Está-me a julgar? Não, Deus está. Que é Deus que falou assim. O que vai para aí de evangélico fazendo desculpa com a morte do Papa? E dando uma ensaboada aí com a morte do Papa? Cumprimentando os católicos e lamentando a perda deles. What? Está louco? Como? É possível? Mas assim, mas porquê, pastor? Meus amados irmãos, não só os erros que esse Papa que faleceu cometeu nesse liberalismo teológico de envolver todas essas pecaminosidades, como a posição da própria Igreja Católica em relação à comunidade homossexual e tantas outras coisas que ele fez erradas, como ainda ele acha que é Deus na Terra. Por outras palavras, é o que eles acham. Como é que ele tem uma autoridade igual à das Escrituras? Que na verdade não é, eles dizem que é a mesma autoridade, mas na verdade sobrepõe, porque eles regem o que a Bíblia diz. Acha que é sucessor de Pedro? Meus amados irmãos, temos que abrir os olhos, a verdade é a verdade. O culto mariano, por exemplo, o culto aos mortos. Meus amados irmãos, não sei assim, pastor, mas não pode falar assim? Pode e deve, e tem, com convicção, com certeza. Uma vez eu tentei, eu ia muito ao clube português de Loudai por razões evangelísticas e chegámos a fazer lá cultos durante muito tempo. Eu lembro o Pedro talvez não lembre disto, ele era muito pequeno, tinha pai 6 anos, e uma vez eu fui lá e sabem como é português a falar, não é? Entre os homens portugueses, não tem, só estou eu aqui de homem português, não é?
tem dois ali americanos virados portugueses, né? Mas os portugueses zangam-se, e quando se zanga é de verdade, gritam mesmo, gritam. Tu lembras-te dele? Não. E eles zangaram-se porque era reunião no clube e as coisas não funcionaram muito bem. Para aqueles que são de Portugal, era tipo quando o Benfica e o Porto jogam. Quando o Benfica e o Porto jogam, os portugueses zangam-se mesmo, tá? Mas zangam de verdade, tá? Não é como o Palmeiras e lá o outro que nem sei, o Mineirense, ou lá como é que é. Não, mas os portugueses zangam-se mesmo, lá fica bravos, gritam, discutem. É por isso que eu sou pessoalmente contra desporto profissional. Literalmente eu sou contra desporto profissional. Essa é uma das razões. Mas zangam-se de verdade. Eu lembro uma altura que a convicção era tanta, que a gritaria era tanto, que o Pedro ficou assustado. Assustado mesmo, ele era pequenino, chegou perto de mim e disse assim: "Can we please go home?" E eu disse: "Give me 5 minutes." No, like, "Please, I'm so scared." E aí eu peguei nele e fui para casa. Porque as pessoas estavam com convicção. Aí no meio da convicção sai insulto. Insulto de verdade, não é insulto de brincadeira, é insulto de verdade. E às vezes sai pancada mesmo. Aí nós fomos para casa, antes que começasse essa parte mais escura, e nós fomos embora, né? Na paz. Na paz. Yeah. Yeah. So you remember now. So aquilo foi, né? Meus amados irmãos, o crente, quando ele tem convicção, ele não sai da pancadaria nem no insulto. Mas ele fala com autoridade, porque ele está a falar a palavra de Deus. É diferente, entendeu? Porque ele não está a discutir com o ímpio a posição dele, então ele tem que sobrepor a posição do outro. Porque ele não está a fazer isso, ele está a falar o que Deus falou. Essa palavra tem autoridade. Ela está certa. Deus existe, ponto final. Jesus Cristo é o único Salvador, ponto. A salvação é pela graça, por meio da fé, ponto. Jesus vai voltar, ponto. Haverá separação entre os ímpios e os salvos, ponto. Jesus é rei, ponto final. Não há outro Deus, não há outro caminho. Não, mas isso é a tua visão narrow. Essa é a tua visão. Não, não é. É o que a Escritura ensina. É a autoridade, é poder de Deus. O Espírito Santo usa e nos deu essa capacidade, convicção no falar. Abrir a boca para falar a verdade sem pedir desculpa. Às vezes a gente está a falar o Evangelho, parece que a pessoa está a pedir desculpa. Olha, desculpa, eu não quero ofender. Sabe o que diz o pastor John MacArthur? Deixa que se ofendam. Eles passam a vida a ofender a Deus. Pode ofender uma vez. Não é que você vai agressivamente ofender, mas é claro que se você vai falar a verdade no meio da mentira, alguém vai ficar zangado. Aliás, só não vai ficar zangado quem aceitar a verdade. Não é isso? Então fala com convicção, com certeza, com autoridade. Temos que nos desprender desse politicamente correto. Pois ninguém pode falar nada. Não se pode dizer nada. Não pode falar pecado mais, não é? Como não pode falar? Pecado é pecado, irmão. Pecado é desobediência. Pecado conduz ao inferno. Havia uma convicção nestes irmãos. E ele diz também, Paulo segue e diz, vocês sabem, Paulo, Timóteo, Silvano e Timóteo, e diz, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Ele diz, vocês têm o nosso testemunho, vocês viram como é que nós procedemos. De facto, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Muito importante, irmãos, aqui. Como é que eles receberam esta palavra? Foi tudo uma maravilha, um mar de rosas, não foi não. Foi com muito sofrimento. Está a sofrer por causa do Evangelho? Alegre-se no Senhor. A igreja do primeiro século diz, a Escritura no livro de Atos, que eles se alegraram por terem tido o privilégio de sofrer por amor a Cristo. A gente hoje não quer sofrer, tem até a igreja que é para de sofrer. O Evangelho do sofrimento, a pregação do sofrimento hoje não é agradável. Sempre a geração da igreja até as últimas décadas pregou o sofrimento e avisou o povo que o povo ia sofrer por causa do Evangelho. Agora, nos últimos anos, a gente inventou moda ao ponto de ter igreja que se chama, igreja não, um grupo de pessoas que se chama Pare de Sofrer. É conhecido, seita. É uma seita que é conhecida por Pare de Sofrer. E ainda tem nome de Igreja Universal. Sério, irmãos.
Vai sofrer mesmo, você sabe que vai sofrer. Você foi chamado a sofrer pela causa do seu mestre. Você foi chamado a sofrer por causa do evangelho. E se alegra quando alguém o despreza. Se alegra no meio da angústia. Olha o texto. Vocês apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Onde vem a sua alegria? Do Espírito Santo. Onde é que ela manifesta? Em meio ao sofrimento. Porque quando você está na praia, a receber banhos de sol e o tempo está maravilhoso, essa alegria, ela vem para qualquer um. Calma aí, está desviado, irmão. Vem para qualquer um se alegra com isso. Agora eu quero ver alegrar quando a coisa está difícil, quando a coisa está mal, e a alegria vem do Espírito Santo, e a alegria mesmo é contínua. Está a sofrer por causa do Evangelho, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Está recebendo perseguição, estão deixando você de lado, estão magoando você por causa da verdade que você professa, não é porque você anda a fazer coisa errada. Por causa da verdade que você professa, por causa do Evangelho. Está sendo perseguido por causa do Evangelho? Não é lá como outros, sou perseguido. Eu não sei imitar, o presbítero sabe. Não é isso, essa é a perseguição. É perseguição de verdade. É gente que está te desprezando, gente que não quer falar com você porque você é salvo, por causa do que você acredita, do que você defende. Alegre-se com isso. Alegre-se com isso. O Senhor sofreu muito mais por um miserável como eu. Quanto mais eu não tenho que sofrer por um Deus maravilhoso como Ele é. Se Cristo sofreu na cruz a pena máxima de morte por causa de um miserável como eu, quanto mais eu não devo me alegrar em sofrer por um Deus maravilhoso, extraordinário como Ele é. E eles sofriam muito sofrimento com alegria. E olha o que aconteceu com esse sofrimento que eles sofreram, com esse sofrimento que eles passaram com alegria. Olha o que aconteceu, versículo 7. Assim, através desse sofrimento com alegria, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedónia e na Acaia. Todos estavam à volta, podiam olhar para eles e ver eles como um exemplo. Será que as pessoas à nossa volta podem olhar para esta igreja e ver nós como exemplo? Que em meio a sofrimento, com grande alegria, nós seguimos perseverantes, o nosso labor no Senhor é grande, e o versículo 3, e o nosso esforço é motivado por esse amor? Portanto, partindo de vocês, versículo 8, eu estou a correr um pouco mais agora, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedónia e na Acaia. Em nossos termos aqui. Por causa disso, a partir de nós, se propaga a mensagem do Evangelho no North Jersey inteiro. No South Jersey. Oh não, mas esqueci que a gente tem online. No mundo todo. É isso que tem que ser, irmãos. É esse o chamado. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Agora entenda, porque por toda a parte ter conhecido a fé deles em Deus, não é como hoje, não era com post no Facebook. Veja quanto se falava desta igreja e da sua serventia desta igreja ao Senhor. O resultado, olha o que Paulo diz, versículo 8 no final, eu gosto muito. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo diz, não tenho nada a dizer. Não há nada a acrescentar. O vosso exemplo é tão extraordinário que não há nada mais a dizer. E vocês são excelentes no Evangelho. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vocês abandonaram tudo por causa do Deus vivo e verdadeiro. Vocês são um exemplo. E esperar dos céus, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles eram um exemplo até na sua esperança e na sua convicção e na sua certeza da forma como eles esperavam a volta de Jesus. Amados irmãos, eu queria ler breve consigo o versículo que é o devocional da manhã. Que eu tinha aqui. Não, Tiago 2,17. Deixa eu abrir aqui. Eu tinha ali. Tiago 2,17 diz assim a palavra do Senhor. O versículo vocês todos sabem. Assim
também a fé, por si só, se não for acompanhada das obras, está morta. Irmão, o grande dilema no pós-reforma foi se a carta ao Tiago, um dos grandes dilemas do pós-reforma era se a carta de Tiago era canónica. Porque a carta de Tiago falava muito de obras e Romanos falava muito de fé. E parece que surgiu um dilema. Parece que não batia certo. Parecia que Tiago estava a puxar para as obras e Paulo para a fé. Interessante a carta de Tessalonicenses, não é? Que abre o texto, a carta, referindo uma fé que resulta em obras. E resolve o problema. O primeiro capítulo de Tessalonicenses, primeiro capítulo da primeira carta de Tessalonicenses, resolve a divergência possível, se existisse, mas não existe, entre Romanos e Tiago. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Meu amado irmão, você pode dizer que tem toda a fé do mundo, a questão que eu lhe pergunto é onde estão as obras resultantes dessa fé. Você pode dizer que você crê no Senhor Jesus Cristo, isso é visível na sua vida, no seu viver diário. A sua obra, o seu labor, a sua forma de viver, a sua conduta é como a conduta destes irmãos? Será que nós somos como a igreja destes irmãos? Será que se numa saudação de um outro irmão, de uma outra igreja que chegasse até nós, dissesse assim, olha, eu tenho ouvido falar de vocês, a vossa fé é extraordinária, o vosso serviço a Deus é notável, as pessoas conseguem ver a glória do Senhor em vós. E entenda, meus amados irmãos, Paulo não está a exaltar a igreja aqui ao ponto, ou estes irmãos ao ponto de que eles eram o máximo. Ele está a dizer que tudo isto é por causa do Senhor Jesus Cristo, é por causa da obra de Deus, mas ela é visível na prática, na vida da igreja. Meus amados irmãos, a igreja, o povo de Mount Clare, o povo do nosso local de trabalho, dos nossos vizinhos lá, onde nós estivermos, nas escolas, eles precisam de ver a glória do Senhor através do Evangelho que nós professamos. E eles só verão isso se nós vivermos como verdadeiros cristãos. As pessoas estão lá fora, meus amados irmãos, que não amam a Cristo, elas precisam de ver Cristo em nós, ainda que nos odeiem por essa causa. Mas aqueles que amam a Cristo, eles olham para a igreja, eles olham para o nosso viver e eles adoram o Senhor por a obra do Senhor em nossas vidas. Isto é o viver cristão. Isto é a prática do viver cristão. Paulo usa um capítulo inteiro do 1 Tessalonicenses, porque ele está grato pela obra de Deus na vida daquela igreja. E esta saudação é impressionante quanto a mim, do que Deus faz na vida da igreja. Meu desejo e minha oração, irmãos, pela nossa igreja, é que o mundo aí fora seja impactado pela forma como nós vivemos a fé que professamos. Não chega a ter boa doutrina. Não chega, irmãos. Deus é glorificado quando a boa doutrina é posta em prática. Não chega conhecermos a nossa fé. Deus é glorificado quando a nossa fé ela é exposta na forma como nós agimos. Que o Senhor, por misericórdia e graça, nos conceda sermos tal e qual estes irmãos. Em meio a sofrimento, em meio a dificuldade, seja lá o que for, a nossa fé ser demonstrada pela forma, pela nossa conduta, pelo nosso agir, em qualquer lugar que estivemos. Que muitas almas venham ao conhecimento do Evangelho e muitos possam ter-nos como exemplo daqueles que servem verdadeiramente a Deus. É um alvo que devemos pôr no nosso coração, é algo que devemos pôr nas nossas orações. Senhor, ajuda-me a ser um exemplo a todos de quem Tu és em minha vida. Que o Senhor nos conceda esta graça e tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai amado, louvamos o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Grande é a misericórdia do Senhor sobre nós. Nesta manhã pedimos que o Senhor nos conceda ser como esta igreja. Nos conceda ser desta forma, viver desta forma, para que o nome do Senhor seja sempre exaltado em nosso viver e muitos possam vir ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Todos dizem? Amém. Mas podem ficar sentados.